né? Nós somos espírito imortal. Então, no primeiro slide, a gente vai ver algumas mensagens do Mestre Jesus, quando ele esteve entre nós. A primeira de João, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. João também. E a última que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus. E a última mensagem é do Espírito de Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, no decorrer da nossa conversa de hoje, a gente vai estar sempre relembrando essas mensagens do Mestre Jesus e também essa mensagem do Espírito de Verdade. Bom, então vamos ver o que é consciência, o que é espírito e o que é imortal. Consciência, conhecimento da própria existência, sinônimo de responsabilidade, entendimento e compreensão. Espírito, do latim spiritus, significa sopro, respiro. É a parte incorpórea do ser humano, a alma. Nós, enquanto espírito, encarnados, nós somos alma. Tá? Quando o nosso espírito desencarna, ele é chamado de espírito. Na doutrina espírita, o espírito é o princípio inteligente do universo. E é no espírito que fica armazenado todo o nosso conhecimento, todas as nossas experiências que adquirimos nas encarnações. Imortal, que teve começo e não terá fim. Então, os espíritos tiveram começo, mas não terão fim. Então, nós podemos dizer que somos imortais, porque nós somos espíritos. O nosso corpo, ele morre, mas o nosso espírito nunca morre. Ele nasceu, né, foi criado simples e ignorante, ele vai evoluindo, mas nunca morre. Bom, vamos ver aí, segundo a doutrina espírita, né, ela tem essa classificação de espírito, perispírito e corpo. Né, para entendermos a doutrina espírita, é importante estudarmos principalmente as 5 obras básicas. Quais são elas? A primeira, o Livro dos Espíritos, que completou 150 anos este ano. Alguém lembra de outros? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. A Gênese. Céu e Inferno. E o Céu e Inferno. Essas são as 5 obras. Então é importante que a gente estude, né, para que a gente tenha conhecimento dessas denominações que a doutrina espírita dá. Então, para a doutrina espírita, que ela é ciência, Allan Kardec escreveu no Livro dos Médiuns: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Até hoje ainda tem escritos no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, que a ciência comum ainda não comprova, ainda não, digamos assim, aceita, né? Mas está lá. Mas se a ciência comprovar o oposto, a gente vai seguir a ciência, a nossa ciência materialista. Bom, a doutrina espírita também ela é filosofia, né? E inclusive está escrito na túmula, no túmulo de Allan Kardec, em Paris, a seguinte frase: nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. Que lei é essa que ele se refere? A gente vai ver na nossa conversa de hoje. E a doutrina espírita também é religião, quando Kardec escreve: fora da caridade não há salvação. Então, o homem ele é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo. Então, relembrando, os espíritos eles são seres inteligentes da criação, constituem o mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. O nosso mundo material, corporal, ele morre, ele acaba, ele desaparece. Mas o mundo dos espíritos, o plano espiritual nunca desaparece. Os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Existem
diferentes faixas, né? E nós evoluímos intelectual e moralmente. É importante que os dois sejam desenvolvidos juntos, né? Se você evolui intelectualmente e não moralmente, você não passa para uma escala mais avançada. É importante que estejam os dois juntos. E aí a gente passa de uma ordem inferior para uma outra mais elevada, até a gente atingir a perfeição, que é o nosso fim, né? Para nos tornarmos anjos, onde vamos gozar de inalterável felicidade. E os espíritos, uma coisa também importante, que os espíritos eles preservam sua individualidade, antes, durante e depois de cada encarnação. Bom, no próximo slide a gente vai ver uma frase que é atribuída a Leon Denis, que diz o seguinte: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. A próxima frase, por favor. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então a gente não tem condições de entender esse conjunto, né, essa lei cósmica. E lembrando de Francisco de Assis, ele seria um mero poeta que amou tudo, todos, ou ele seria um grande conhecedor da lei divina, quando ele chamava todos os seres, animados ou inanimados, de irmãos e de irmã. Bom dia, irmão Sol. Boa noite, irmã Lua. Todos ele chamava de irmãos. Será que eles não já tinham conhecimento dessa lei divina? Né? Que todos temos estamos ligados em cadeia na natureza. Então, de repente, ele já tinha esse conhecimento da lei divina que nós ainda estamos tentando, estamos exercitando esse conhecimento. Bom, no próximo esse slide, a gente vai ver esse quadro da evolução espiritual. No número 0, né, animalidade. Todos nós fomos criados, simples e ignorantes. E aí nós vamos evoluindo, né, sucessivas encarnações, como se fosse o número 1, uma encarnação, o número 2. Só que entre o número 1 e o número 2 não é uma só, inúmeras encarnações. Pode ser 100 anos no nosso tempo, pode ser 150 anos. E aí a gente vai evoluindo, né? A cor mais amarela ou alaranjada, ela significa a materialidade, onde tem a influência da lei de causa e efeito, a nossa ignorância, irresponsabilidade, empirismo, instinto. E aí com as reencarnações a gente vai evoluindo, porque a gente nunca regride, a gente pode estacionar, mas a gente nunca vai regredir. A gente pode ficar inúmeras encarnações do mesmo jeito que somos hoje, né? Mas o ideal é que a gente vá melhorando, vá progredindo. Até que a gente chegue na cor mais verdezinha, que é a espiritualidade, que tem mais a espiritualidade do que a materialidade, que tem a influência da lei de amor, o conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão. E aí o nosso fim é aquele azul lá, angelitude, onde todos seremos anjo, arcanjo, seremos espíritos puros. Então a doutrina espírita chama de espírito o princípio inteligente, né? E a lei do progresso, ela é aplicada ao espírito através de sucessivas encarnações, para que a gente possa se autoaperfeiçoar gradativamente nas dimensões intelectual e moral. Sempre as duas, intelectual e moral. Intelectual e moral. Não adianta você ser intelectualmente evoluído e não moralmente. Ou moralmente e não intelectualmente. O ideal, para se chegar à angelitude, tem que ser os dois juntos, né? Claro. A gente vai deixando a condição de simples e ignorante, a simplicidade e a ignorância, e vamos entrando na lei de amor, vamos tomando conhecimento dessa lei divina, vamos ter mais responsabilidades, mais sabedoria, vamos estar pensando, né, mais com a razão, aplicando a razão. Então as evoluções intelectual e moral, elas não necessariamente se dão ao mesmo tempo. Mas o espírito só vai alcançar a perfeição, só vai chegar lá na angelitude, quando aliar a perfeição moral com a perfeição intelectual. Ambas, né, tem que estar juntas. Então, só relembrando,
Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias para o seu próprio aprimoramento. Evoluem sempre, né? Ele pode estacionar, mas ele nunca regride. Ele sempre vai estar evoluindo, passando por aquela escala. E a rapidez, né? Por exemplo, vamos dizer assim, aqueles espíritos que estavam no número 0, alguns já passaram para o número 1 em uma rapidez. Por que isso aconteceu? Depende do esforço de cada um. Foi um esforço que foi feito para estar tendo mais influência da lei de amor, para ter mais responsabilidade, para sair daquela influência da lei de causa e efeito, sair da ignorância. Então, é um autoaprimoramento. Nossos pais, nossos antepassados, eles não vão fazer isso por nós, somos nós que faremos. É individual. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, espíritos puros, bons espíritos, espíritos imperfeitos, sendo que nessas 3 ordens existem diferentes subitens, outros subitens, né? Então, para a gente alcançar aquela perfeição, angelitude, a gente precisa aliar a perfeição moral e a perfeição intelectual, a inteligência. Bom, o próximo item diz o seguinte: nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Né? Às vezes a gente pensa assim, vou morrer, vai acabar, o que vai acontecer comigo? Existe aquela interrogação. Né? Se temos dúvida, imagine como você está vivendo hoje, tire o corpo físico, vai continuar do mesmo jeito. Onde está o seu pensamento, você vai estar. Onde está a sua vibração, você vai estar. Então, nós somos seres espirituais, nós não somos materiais. Só temos o corpo físico. Né? Então, como é estar nesse mundo de encarnado, né? Com tantos desafios, estar nesse plano? A gente sabe que a sociedade, ela influi no indivíduo. E nós, indivíduos, a gente se alia a grupos sociais. Seja religioso, seja profissional, voluntário, educacional, a gente vai se aliando. E a gente vai interferindo no grupo e o grupo vai interferindo em nós. Mas o nosso aprimoramento deveria ter uma ajuda dos grupos. Mas, na verdade, é um autoaprimoramento. É você quem faz, somos nós. O que a gente tem é uma troca de energia nesses grupos. Mas a progressão espiritual, você vai ter um apoio do grupo, mas vai depender muito do seu querer, do seu avançamento. Você que vai dar a corrida, né? Você não vai esperar que o grupo, que a família, não, minha família vai melhorar e eu vou junto. Não, é você. Sua família pode melhorar, mas ela não vai poder te puxar. É você que tem que fazer dar esse pulo. Então, assim, o ideal seria que o grupo também estivesse vendo o indivíduo, estivesse atento ao indivíduo. Mas as soluções existenciais, apesar da gente não... elas deveriam ser propostas, deveriam também estar na proposta do grupo, mas é o indivíduo que deve trabalhar essa base do ajustamento, né? Do seu reequilíbrio, dos seus valores éticos, em benefício da sua própria saúde física, emocional, psíquica, moral. É um compromisso inadiável. A gente fez esse compromisso lá na erraticidade. A gente se comprometeu em nos melhorarmos. Então, somos nós, é algo pessoal. A gente, fazendo isso, a gente vai poder estar adquirindo a paz interior. Né? E aí os grupos, por mais que eles queiram, eles não vão resolver as nossas questões existenciais. Né? E o que é que a gente pode fazer para que isso aconteça? Como é que temos que buscar? Buscar o quê? Né? Então vamos ver no próximo slide. A iluminação ocorre quando se é capaz de compreender quem se é, de onde se veio e para onde se vai, culminando com o esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. O livro Encontro com a Paz e a Saúde, do Espírito Joana de Ângeles. Então a gente tem que ter esse esclarecimento, né? O que a gente vai realizar aqui na Terra. Eu estava lendo um livro essa semana que falava de uma situação de uma senhora que ela reencarnou para trabalhar a paciência. A gente pensa que assim, eu vim à Terra para realizar, qual é a minha missão? A gente pensa que é uma grande coisa, né? Tipo assim, a gente pensa em Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi.
qual será a minha missão? Né? Então, só exemplificando, no caso dessa senhora, a missão dela era trabalhar a paciência. Então, ela veio, passou por dificuldades conjugais, passou por dificuldades financeiras, mas sempre reclamando, sempre indisposta, infeliz, e achando que a vida era ingrata, que as coisas não davam certo para ela, sempre gritando, sempre, assim, a paciência, e ela sabia, porque a lei divina, o que a gente veio, né, o que a gente veio realizar na Terra, está aqui na nossa consciência. Então, ela sabia que ela tinha que trabalhar a paciência, porque quando ela explodia, ela dizia, eu preciso ser mais paciente, eu preciso me controlar, mas ela não conseguia. E aí, quando ela desencarnou, ela encontrou com o espírito amigo, né, o anjo de guarda, e aí na conversa ela, finalmente eu consegui. Aí ele, não, minha irmã, infelizmente você não conseguiu, você vai ter que voltar. Ela, mas eu passei por dificuldades financeiras. Ela, mas você reclamava. Você estava sempre gritando porque o dinheiro não dava, porque sempre estava passando por dificuldade. Mas eu tive problemas na família. Sim, mas o que você fez? Você foi paciente com as pessoas que te trouxeram problemas? Não. Então, tudo que ela dizia, as dificuldades que ela passou, que ela achou que, passando por aquelas dificuldades, ela teria evoluído, ela teria subido um degrau na escada evolutiva. E não, ela estacionou. Ela passou por dificuldades financeiras, familiares, inúmeras dificuldades, mas ela não trabalhou somente uma coisa, que era a paciência. Então você veja que a nossa missão, né? O que a gente vem realizar na Terra não é uma grande missão, é uma grande missão para nós, porque é difícil, né? Chico Xavier, o que ele fez, foi fácil para ele, porque ele já estava naquele nível espiritual que o que ele fez talvez tenha sido assim, um café pequeno, que para nós teria que ser um café bem grande. Então, assim, a gente tem que ficar atento o que é que a gente faz, que a gente tem aquela luzinha de que não é correto. Então, é isso aí eu tenho que melhorar. Eu tenho que me modificar, eu tenho que exercitar um outro tipo de comportamento. Então, aí a gente vai entender, né, o que é que a gente veio fazer aqui e qual é a necessidade que a gente tem para nos melhorarmos. O outro, a cura real de qualquer paciente nós, reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade de auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Também do Espírito Joana de Ângeles, do livro Conflitos Existenciais. A viver como encarnado, né, estarmos aqui encarnados, tem sempre desafios. O nosso final é a felicidade, mas a gente tem desafios, porque é assim que a gente vai se auto-iluminar, é assim que a gente vai progredir, vai evoluir. Então, esses livros de Joana de Ângeles, eles trabalham muito essas questões, né, do nosso melhoramento, do auto-melhoramento. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Aí perguntaram a Jesus e ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz, ama o teu próximo e a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer mais pelos outros, a gente não cuida da gente. Primeiro cuide de você e depois faz. Não com uma situação de egoísmo, mas com uma situação de que eu tenho que estar bem, para que eu possa ajudar o outro. Então, qual é a referência de amor no ensinamento de Jesus? Como é que a gente vai se iluminar e se curar dessas mazelas que a gente veio trabalhar aqui? Amando a si mesmo, né? Com o amor. E como é amar a si mesmo? Como é exercitar o sentimento de aprendiz e de filiação divina? Amar-se é sentir-se espírito imortal. A gente tem que acreditar, tem que ter essa confiança, essa fé. Tem que ser verdadeiro em nós, em nossa mente, que somos imortais. Por mais dificuldades que a gente tenha, por mais mazelas, por mais inconvenientes no nosso dia a dia, somos imortais. E amanhã a situação vai estar melhor.
temos que ter essa confiança que somos espíritos imortais, a crer mesmo, que somos filhos de Deus e aprendizes da vida. Estamos aqui para aprender, para nos melhorar. Ninguém veio prontinho. Não, aqui é uma escola. A gente está aqui para aprender. Como podemos fazer isso? O significado de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, é a gente entender as leis divinas. A gente tem que entender o que o Mestre Jesus quis dizer quando ele falou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que entender o que é que está nessa frase, né? E a gente tem que sentir a emoção dessa frase e também vivenciar, tentar exercitar, tentar colocar em prática no nosso dia a dia o amor às leis divinas. Como podemos nortear o nosso caminho para a prática das virtudes ensinadas e exemplificadas por Jesus? Porque Jesus foi um exemplo de amor. Como é que a gente pode colocar em prática? Aí a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é o Homem de Bem. Então tem algumas perguntas nesse capítulo que eu vou ler para vocês, e aí quando vocês forem fazer alguma coisa, se perguntem. Primeiro, esse ato, né, uma atitude que eu vou fazer, é amoroso para mim e para os demais? É justo comigo e com os outros? É caridoso comigo e com os outros? Então a gente tem que fazer esse exercício. A pessoa de bem, ela tenta, não quer dizer que a pessoa de bem sempre vai conseguir fazer, mas ela tenta cumprir essa lei de justiça, de amor e de caridade, né? Essa lei divina. Então vamos tentar fazer esse exercício na nossa vida, seja familiar, profissional, nos vários grupos, né, que a gente passa, que a gente convive. Vamos tentar colocar em prática essas questões. É amoroso comigo e com o outro? É caridoso? É justo? Se é, então eu faço. Se não é, então para um pouco. Tenta se controlar. Tenta ter um controle, né? Lembrando daquela mulher que fez somente para trabalhar a tolerância, a paciência. E ela não teve êxito. Então é muito difícil, né, estarmos aqui reencarnados, estarmos nesse mundo materialista, que ele contribui muito em favor dos problemas morais, né, existe muita visão pessimista, né, da existência, e existe uma preocupação muito grande, e às vezes essa preocupação, esses conflitos, ele contribui para que você fique muito na sua individualidade, no seu egoísmo, e isso nos prejudica. Então o ideal é que a gente possa estar transitando nos vários grupos que a gente passa, que a gente convive, mas pensando em mim, como é que eu estou nessa situação, e também pensando no outro. E aí a gente vai se tornando um ser integral, que a gente está além do corpo físico, né? Como a gente viu naquele slide. A gente é espírito, imortal, a gente não morre. Então, já estou terminando aqui. Então, lamentavelmente, esse mundo materialista, existe o medo, né? Existem os conflitos, a ansiedade, a solidão, e isso vai levando muitas pessoas às fugas, né? Fugas espetaculares, como depressão, esquizofrenia, distúrbio de pânico, consumo exagerado de drogas, de álcool, cigarro, drogas aditivas, medicamentos psicotrópicos, e acaba aumentando os suicídios, seja eles diretos ou indiretos, como também a agressividade, né? A sociedade fica muito agressiva, né? Tem a miséria social, econômica, educacional, uma série de problemas por conta dessa sociedade que a gente vive, por falta do controle, do autocontrole, da autoiluminação. Então, nós ficamos muito numa situação de abandono, um sentimento de abandono, né? Como se estivéssemos soltos no mundo, perdidos, como se não tivéssemos a quem recorrer. E nós temos. Então, algumas pessoas, a maioria das pessoas, umas um pouco mais, outras um pouco menos, tem esse sentimento de abandono existencial, que acaba gerando esse sentimento de angústia, de inquietação, de aflição, e que leva a essas fugas que eu já citei, né? Suicídio, esquizofrenias, depressões. Então, é nesses momentos difíceis que somos convidados a nos esforçar mais para buscar os conhecimentos espíritas, né? No
se conhecemos a doutrina espírita, se tentamos ler, se tentamos estudar, se tentamos entender as leis divinas, a gente vai ter mais consolo, a gente vai relaxar, porque a gente vai saber que não estamos sozinhos, que a vida não é só isso aqui, tem muito mais. E aí a gente vai sair dessa faixa de depressão, né, essa baixa vibração, de revolta, de medo, de pânico, de desespero, que leva em muitos casos, leva a suicídio. E somente investigando, mergulhando nessas leis divinas que a gente vai conseguir dar esse salto e buscar essas virtudes e progredir naquela escala evolutiva, naquela evolução espiritual que a gente já viu. Então vamos ver quais são os bálsamos para as nossas questões existenciais. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. E a próxima é: tudo em verdade o que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhe compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Do livro também de Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. Então, assim, esses são os nossos bálsamos: a calma, a resignação, confiança no futuro, a gente compreender qual é a nossa finalidade aqui, né? E expressar gratidão. É um pouco mais difícil, mas a gente tem que tentar, né? Expressar gratidão por essas ocorrências, por esses problemas que a gente está passando. Eu queria ler aqui para vocês um item do livro Memória de um Suicida, do espírito Camilo Cândido Botelho, que ele diz o seguinte: é uma conversa entre um amigo espiritual orientando um grupo de suicida que eles estão se preparando para reencarnar. O amigo espiritual diz o seguinte: pois já tereis bem compreendido que jamais a vez de morrer, jamais conseguireis desaparecer da frente de vós mesmos, ou da frente da criação ou do universo. E isto acontece porque sois criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Em vós reside a vida eterna daquele que vos concedeu a glória de vos criar à sua semelhança. O que equivale a dizer que sereis como ele é, por toda a eternidade. Somos espírito imortal. Vede que, possuindo vida eterna, finalidade gloriosa, reclama a vossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do Universo mantém a intensidade da sua glória. Para que, pois, haver de recalcitrar contra a vossa origem divina? Quando você comete um suicídio, você está indo contra a origem divina. Por que se inferioriza a criatura na desobediência, quanto mais às leis imutáveis da criação? Se no seu cumprimento é que encontrará os verdadeiros motivos para se sentir honrado, assim como a felicidade, porque tanto se empenha e suspira, a alegria, a paz e a gloriosa imorredora. Vosso suicídio, para que vos aproveitou? Apenas para vós próprio demonstrar o grau da ignorância e da inferioridade, presumindo possuir muito saber e muita ciência, apenas para distender vossa amargura e vossa longitude incalculáveis para o vosso raciocínio, quando seria muito mais suave, muito mais meritório, acomodar-se sobre os imperativos da lei que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao espírito para o progresso e para as elaborações da faculdade sublime. Então, as dificuldades que a gente enfrenta aqui como encarnado, elas nos ajudam para que possamos progredir, para que possamos estar nos melhorando nessa evolução, nesse quadro evolutivo. E aí a gente atinge o pensamento cósmico, né? Que é, sem dúvida, o ideal. Né? O que é o pensamento cósmico? É quando nós todos vamos pensar, todos somos um. Né? Lembra que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Paulo de Tarso disse, não sou mais eu que vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, você se sente em unidade com o amor, com as leis divinas.
Jesus Cristo foi o nosso guia, é o nosso modelo de amor, de humildade, de harmonia. Ele se doou em total amor por nós, né? E ele disse que quem quiser segui-lo terá vida em abundância. Então, esse é o convite que Jesus nos fez. Então, é muito confortador percebermos quando a gente lembra que fomos criados simples e ignorantes, que éramos só instinto, e hoje já estamos pensando, já trabalhamos mais com a nossa razão, já estamos evoluindo. Então, falta pouco para a gente chegar à angelitude, né? Então, a gente deve continuar trabalhando, se esforçando. E aí eu queria passar o último slide para poder a gente ver um vídeo que diz assim, tá? É uma máxima do Egito Antigo. A sorte dos mortos depende do valor moral de sua conduta enquanto vivo. Né? Foi o que eu disse no início. Se você quer saber como é que você vai ser quando você desencarnar, somente tira o corpo físico, é assim que você será. Né? Com o seu pensamento, com a sua vibração, com as suas inquietações, você estará com a sua tranquilidade, é isso que você será. E a outra aqui, o Espiritismo oferece-lhe um valioso arsenal de experiências e de conhecimentos que o capacitam para os enfrentamentos internos e as refregas externas, preparando-o para a valorização da vida, o autoconhecimento, a fim de penetrar na área onde dormem as seguras diretrizes para a felicidade, que devem ser despertadas. Está tudo aqui, ó, no nosso consciente. Todas essas informações que vão nos levar à felicidade estão no nosso consciente. Então, e o Espiritismo, ele tem um objetivo, né, de promover o Evangelho de Jesus, né? O grande exemplo que tivemos foi o de Chico Xavier, que foi ele pôde exemplificar, né? Como se fosse naquela época de Jesus, ajudando a todos, abrindo a vida para todos. E como é que a gente pode fazer isso, né? A gente não pode pensar em Chico Xavier, ser um Chico Xavier, mas a gente pode pensar, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. A gente tem que se comparar a nós mesmos. Né? O nosso exemplo somos nós. Eu quero ser melhor hoje, amanhã. Hoje do que ontem e amanhã do que eu fui hoje. Então, assim, a gente vai nos trabalhando e vamos estar crescendo e se melhorando como espíritos imortais que estamos momentaneamente reencarnados. Né? E o espírito Eurípides Barçanufo, ele dá para a gente algumas dicas, né? Para que a gente possa preservar a nossa saúde interior. E aí eu vou encerrar para a gente ver um vídeo e depois a gente vai ter um tempo para reflexão. Ele dá algumas dicas, uma delas é a oração. Né? Como é que eu posso conseguir me auto-iluminar, melhorar, mesmo com as mazelas, com as inquietações, com os problemas que eu tenho? No Livro dos Espíritos, a questão 658, a pergunta é: agrada a Deus a prece? E a resposta é a seguinte: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. E agrada-lhe a prece quando é dita com fé, com fervor e com sinceridade. A outra questão é: qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. As três coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E a última questão é: a prece torna o homem melhor? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, quando tiver com alguma dificuldade, com inquietações, vamos orar, vamos ter um momento só nosso. Outra dica, né, do espírito de Eurípides Barçanufo é a meditação. Né? Você ter um momento seu, que você pare, que você pense, que você faça uma avaliação. Outra dica é leituras edificantes, lazer saudável, conversação edificantes, né? Você cultivar o otimismo realista, né? Não é aquele ideal, eu gostaria, não, ser otimista, mas com o pé no chão. E também ter intercâmbio de pensamentos elevados e trabalhar no socorro fraterno. A gente vai ver esse vídeo agora, é um vídeo bem curto, 1 minuto e meio, de Divaldo Franco.
gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida.